Fala galera, beleza? Prontos para mais uma videoaula? Na nossa aula de hoje, nós vamos ter a nossa primeira introdução à equação do primeiro grau. Mas antes de entrar numa equação do primeiro grau propriamente dita, tem alguns pré-requisitos para a gente poder aprender, ok? Então, bora para a aula. Quem está falando aqui com vocês é o professor Emerson, tá? Já vou pedindo para vocês clicar no sininho, para sempre quando tiver uma videoaula vocês serem notificados e se inscrever no canal, ok? Bora lá! Então, noção de expressão e sentença matemática é o nosso primeiro tópico para a gente poder chegar a entender no que é uma equação. O que é uma expressão? Expressão, tá? É todo pensamento emitido de forma escrita ou falada de forma incompleta. Ou seja, todo aquele pensamento, tá? Toda frase que eu coloco para você que te dá aquela sensação de que está faltando algo. Isso é uma expressão, ok? O que é sentença? Sentença já é a emissão escrita ou falada de um pensamento completo. Então, bora para os exemplos? Então, veja aí. Expressão pensamento incompleto. Amanhã irei. Irei aonde? Irei como? Irei com quem? Irei de que forma? Meu pensamento aí está completo? Não está completo. Então, isso é uma expressão. 2 mais 3. 2 mais 3 o quê? 2 mais 3 é igual a algo? 2 mais 3 é maior, é menor do que algo? 2 mais 3 é diferente do que algo? 2 mais 3 o quê? Meu pensamento não está completo. Tem aluno que pode até falar assim, 2 mais 3 é 5. Tá, mas aqui não está falando isso para a gente. Não está afirmando que 2 mais 3 é 5. Então, meu pensamento aí está incompleto. Outro exemplo, x mais 2. X mais 2 o quê? X mais 2 é igual a algo? É diferente? É maior? É menor? A mais B. A mais B o quê? A mais B também tá. Não tem como eu te afirmar o que é A mais B, certo? Então, esses tipos de exemplos aqui são exemplos de expressão, ou seja, o meu pensamento está incompleto. Agora vamos ver a sentença. Nós falamos que sentença, o pensamento, ele já é o quê? Completo, ok? Então, na sentença, o meu pensamento aqui, ó, já é um pensamento completo, tá bom? Pode ser tanto escrito quanto falado, beleza? Então vamos lá. Amanhã irei ao cinema. Ficou claro para vocês aonde eu vou? Eu irei ao cinema. Aí tem aluno que até brincou comigo na aula presencial. Ah, mas amanhã eu irei à casa da minha avó. Ok, pensamento completo. Você completou, você está me falando aonde você vai. Então, amanhã irei ao cinema. Amanhã irei ao cinema de ônibus. Completo, beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 2 mais 3. Aqui eu completei com ao cinema, certo? 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. Meu pensamento ficou completo? Ficou. Eu estou te afirmando que 2 mais 3 é igual a 5. Beleza? X mais 2 é maior do que 8. Aqui, gente, não se apegue a saber se isso é verdadeiro ou falso. Só se apegue em saber se o pensamento aqui está completo. Se a minha frase está dando para você entender. Então, eu estou falando aqui que x mais 2 é maior do que 8. Ok? A mais B é diferente de 10. Então, eu estou falando para você que o A mais B é diferente de 10. Você sabe,
né? Que se eu tiver um número A e um número B e somar os dois, tem que ser diferente de 10. Meu pensamento aí está um pensamento que completo, ok? Ficou claro isso, gente? Então vamos para o próximo aí. Linguagens das expressões e das sentenças. Nós temos linguagem corrente e nós temos linguagem matemática, tá? Linguagem corrente é aquela linguagem escrita ou falada. Já a linguagem matemática é a linguagem onde eu uso símbolos matemáticos. Eu uso os algarismos, os sinais das operações, os sinais de igualdade, de maior, de menor, ok? Então vamos aí, por exemplo. Aqui eu tenho linguagem corrente. 2 mais 3 é diferente de 7. Como que ficaria essa linguagem aqui corrente, 2 mais 3 diferente de 7, como linguagem matemática? Vamos ver? 2 mais 3 é diferente de 7. Aqui eu estou trabalhando em símbolos, ok? E isso aqui também é uma sentença. Por que é uma sentença? Lembra do slide anterior, da parte anterior? É um pensamento completo. Eu estou falando que 2 mais 3 é diferente de 7. Vamos para o próximo exemplo. Raiz quadrada de 9. Bom, raiz quadrada de 9. Vamos para a parte simbólica, ou linguagem matemática. Se eu falo para vocês, raiz quadrada de 9, o que quer dizer isso? Ah, é igual a 3. Tá, mas não está te afirmando que é igual a 3. Pode ser maior que 3, pode ser menor que 3, pode ser diferente que 5, pode ser maior ou igual a 8. Tem uma infinidade de possibilidades aí. Meu pensamento aí, ele não está completo. Se o meu pensamento não está completo, nós temos aí uma expressão, ok? Então, no exemplo anterior, 2 mais 3 diferente de 7, nós temos uma sentença. Porque aqui, ó, o diferente de 7 está completando a minha expressão. Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 o quê? Não está te falando o quê? Ok? Vamos para o próximo exemplo aí. 2 ao quadrado, linguagem corrente, em palavra, né, escrita. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado. Aí eu sempre pergunto, 2 ao quadrado o quê? Tem o complemento aqui do que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é igual a algo? 2 ao quadrado é diferente de algo? 2 ao quadrado é maior que algo? Não tem nada disso aí complementando. Então, nesse caso, meu pensamento é um pensamento incompleto. Se é um pensamento incompleto, nesse caso eu tenho uma expressão, ok? Então, raiz quadrada de 9 é uma expressão, 2 ao quadrado também é uma expressão. Vamos para o próximo aí? 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Olha o que está falando. Está te falando que 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Ficou claro isso para vocês? O meu pensamento aí está completo? Eu estou dizendo que o 10 ele pertence ao conjunto dos números naturais. Meu pensamento aí, vamos ver para a primeira linguagem matemática. Esse símbolozinho aqui, ó, pertence, esse parece um ezinho aqui, né? Está completando, está te afirmando que o 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, meu pensamento está completo. Se o meu pensamento está completo, neste caso eu tenho o quê? Uma sentença. Então, recapitulando aí. Sentença, o pensamento é completo, está completo. Você entendeu o que eu quis te dizer. Eu não teve brecha para te perguntar o que é maior que, é menor que. Te falou o que é. Igual no primeiro exemplozinho aí, vamos voltar aqui.
No primeiro exemplo, 2 mais 3, diferente de 7. Pensamento completo. É uma sentença. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, o quê? Igual? Maior? Menor? Diferente? Pensamento incompleto. É uma expressão. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, o quê? Igual? Maior? Menor? Diferente? Maior ou igual? Meu pensamento está incompleto, né? Aí você pode virar para mim e falar assim, mas 2 ao quadrado é 4. Mas aqui não está deixando claro isso. Não está falando que 2 ao quadrado é igual a 4. Você pode até me falar isso, mas eu posso virar para você e falar, não, 2 ao quadrado é menor do que 5. Aí meu pensamento está completo. Aí seria uma sentença. Mas igual está aqui, como está dessa forma aqui, ó, eu tenho uma expressão, pensamento incompleto. Beleza? Agora aqui, 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Eu estou te afirmando que o 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Então aqui eu tenho uma sentença. Meu pensamento está o quê? Completo. Ficou claro, galera? O que é sentença, o que é expressão, o que é uma linguagem corrente, o que é uma linguagem matemática? Então vamos lá, recapitulando. Sentença, pensamento completo. Expressão, pensamento incompleto. Linguagem corrente é a linguagem falada ou escrita. E linguagem matemática é a linguagem através dos símbolos, igual eu uso aqui, ó. O algarismo 2, o símbolo de mais, o algarismo 3, o símbolo de diferente e o algarismo 7. Ficou claro? Sentenças abertas e sentenças fechadas. Veracidade das sentenças. O que quer dizer a palavra veracidade? Veracidade, gente, vem de verdade. Então vamos ver alguns exemplos aí. O pensamento completo expresso por uma sentença pode ou não traduzir uma verdade. Então, olha bem o que está falando aí, ó. O pensamento completo, tá? Pode ou não traduzir uma verdade. Certo? Igual eu posso virar para vocês e falar assim, 2 mais 3 é igual a 8. Meu pensamento está completo? Tá. Eu estou te falando que 2 mais 3 é igual a 8. Mas isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Ok? Então vamos ver os exemplos aí. 2 mais 3 é diferente de 7. Aqui está em linguagem corrente, linguagem escrita. É uma sentença verdadeira, tá? Raiz quadrada de 9 é igual a 4. É uma sentença falsa. Por que é falsa? Porque raiz quadrada de 9 é 3, não é 4. Tá? Sentenças fechadas. O que são sentenças fechadas? Sentenças fechadas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. A sentença fechada eu vou poder classificar como verdadeira ou falsa. A sentença aberta eu não posso classificar como verdadeiro ou falso. Ok? Então, sentença fechada, eu classifico. Eu te digo se é verdadeiro ou se é falso. Igual essa aqui. 2 mais 3 é diferente de 7. Eu te falei que é verdadeiro. Então, essa sentença é aberta ou fechada? Ela é uma sentença fechada. Tá? Porque eu pude classificar como verdadeira. Raiz quadrada de 9 é igual a 4. É uma sentença falsa. Eu consegui te falar se ela é verdadeira ou falsa. Então, a sentença é fechada. Então, nesses dois casos aqui, ó, tanto aqui quanto aqui,
Eu tenho sentença o quê? Eu tenho sentença fechada, porque eu pude classificar como verdadeira ou falsa. Agora, olha aqui. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, o quê? 2 ao quadrado, tem como eu classificar isso aqui como verdadeiro ou falso? Não tem. Se não tem como eu classificar como verdadeiro ou falso, essa sentença aqui é uma sentença o quê? Uma sentença aberta. Tá, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a que, é diferente de que, é uma sentença aberta. Beleza? 10 pertence ao conjunto dos números naturais. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, é uma sentença fechada. Ficou claro, gente? Então, sentença aberta. Eu não consigo te falar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, 3 mais 8. Tem como te falar se isso é verdadeiro ou falso? Não. Se eu não posso falar se é verdadeiro ou falso, é uma sentença aberta. Agora, se eu te falo 3 mais 8 é diferente de 5. Isso é verdadeiro ou é falso? Se eu te falar assim, ó, 3 mais 8 é diferente de 5. 3 mais 8 é 11. 11 é diferente de 5? Isso é verdadeiro. Eu consegui classificar. Se eu conseguir classificar, essa sentença aqui, ó, é uma sentença o quê? Uma sentença fechada. Beleza? Se eu consigo classificar em verdadeiro ou falso, tá? É uma sentença fechada. Se eu não consigo classificar, é uma sentença aberta. Beleza? Então, recapitulando aí rapidinho. Expressão: pensamento incompleto. Sentença: pensamento completo. Sentença fechada: eu consigo classificar essa sentença como verdadeiro ou falso. Sentença aberta: eu não consigo classificar como verdadeiro ou falso. Beleza? Então, gente, com isso a gente conclui nossa aula e eu peço para vocês, sigam minhas redes sociais aí, o Instagram, né? @professor Emerson Marley, o TikTok, @professor Emerson, o YouTube, @professor Emerson Virtual e o site aí. Beleza? Então nós temos todas essas redes sociais aí para ajudar vocês no aprendizado da matemática. Com isso a gente finaliza mais essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, galera!